Bom pessoal, sejam bem-vindos ao Paleonerd e hoje a gente vai falar de funk. Filha da puta, me deixou a pé, veio pra cá pro baile, pra comer outra mulher. Primeira coisa, eu não gosto de funk brasileiro. Eu não costumo ouvir esse tipo de música, mas aí que tá o negócio. Eu acho importante a gente conhecer outras perspectivas, outros pontos de vista. E essa música eu escolhi ela porque eu percebi que dá a possibilidade da gente entender outros pontos de vista, no caso um ponto de vista sobre esse momento específico da história do Brasil, que é a chegada dos portugueses, tá legal? A MC Carol, junto com a rapper Carol Conká, foram transformadas em símbolos do movimento feminista brasileiro contemporâneo. Por quê? Porque as duas apresentam letras que trazem ideias como o empoderamento feminino, como a mulher se reconhecer como um ser ativo e importante na história. Isso é fundamental, como valorizar o próprio corpo e principalmente romper com todo um paradigma estético que a gente segue de que a mulher tem que ser de um jeito determinado, a bela recatada do lar, tá ligado? Bom, enfim. Juntas essas meninas até fizeram uma música que eu indico, vou deixar até aqui embaixo, que se chama 100% Feminista e bate assim nesses paradigmas com a força de uma bala de canhão. As minas são fodas. Vocês sabem o que eu e a MC Carol representamos, né? Esse assunto precisa ser bem mais debatido e discutido no Brasil para deixar de ser visto como vitimismo ou como blá blá blá. Mas eu não tô aqui para ficar falando de história do funk brasileiro e seus personagens. O meu negócio é o quê? Analisar uma música em específico. A música Não Foi Cabral, que é foda. Nada contra ti, não me leve a mão, quem descobriu o Brasil? Primeira coisa, para poder analisar a música, a gente precisa conversar sobre umas coisas aí a respeito da história da descoberta do Brasil. Sim, eu coloco isso muito entre aspas e vocês vão ver por quê. O negócio é o seguinte, se você ainda fala que o Brasil foi descoberto, tá na hora de você rever seus conceitos. Por quê? Porque a primeira coisa é o conceito de descoberta. Já haviam povos que viviam aqui na região. Você tem o IBGE estima cerca de 3 milhões de indígenas que já viviam nessa região com a chegada dos portugueses. Então, esses caras não descobriram porra nenhuma. Isso daí foi invasão, foi um processo de invasão de territórios, tá legal? Bom, outra coisa importante. Os caras falam, tava andando lá no marzinho, me perdi, caí no Brasil. Pau no cu. Mentira. O negócio é o seguinte, mano. Na última década do século XV, a gente tem documentos sobre um conflito que havia entre as coroas de Portugal e Espanha. Sim, que eram as maiores potências das grandes navegações que estavam ali a explorar essa região. E eles estavam com uma treta entre eles sobre como eles iriam dividir o território que eles ainda iam descobrir. Sim, parece estranho? Mas foi assim, cara. Tanto que o Papa, que não é bobo nem nada, se meteu no meio da treta e falou, não, eu vou intermediar esse rolê. E o que ele fez? Ele cria a Bula Intercaetera, de 1493. Esse documento, ele já previa que as terras a partir de 100 léguas da última ilha de Cabo Verde seria a divisão de territórios que seriam descobertos ali. Portugal não aceitou, Portugal levou isso daí, esse problema à frente, continuou a debater até que no ano seguinte eles assinaram o Tratado de Tordesilhas. Lembra disso daí? Que previa que ele seria estabelecido a partir de 370 léguas a oeste da última ilha de Cabo Verde. Mano, por que vocês acham que os caras fizeram questão de estender 270 léguas ali para aquele lado? Porque eles sabiam que havia território.
Curiosidades sobre a viagem. Primeira coisa, sim, foram 13 embarcações, mas existe um debate. Alguns autores falam que teriam sido 10 naus e 3 caravelas, outros falam que teria sido 12 naus e 1 caravela. De qualquer forma, elas tinham ali uma tripulação de 1000 homens, todos já experientes na área. Como que era a viagem? Mano, a comida era uma bosta, faltava comida. Normalmente esses caras viviam a toda a viagem à base de biscoito e vinho. Por que vinho? Porque não era seguro tomar água. Esses caras eles acreditavam até que a água apodrecia, porque muitas vezes os galões ficavam próximos dos animais que eles mantinham ali. Sim, os animais eram mantidos vivos para depois serem abatidos e servirem como alimento. E aí as fezes dos animais e tudo mais podia se misturar com a água e aí pronto, a água estragou, entendeu? Então a qualidade de vida era uma bosta. A falta de higiene é uma coisa que é falada por todos os autores. Muito piolho, carrapato, percevejos. Não era uma viagem tranquila como você pode imaginar. Não era um cruzeiro que eles faziam vindo pra cá, tá legal? E outra coisa importante, esses caras eles tinham um objetivo claro: vir aqui, reconhecer as terras, conquistar elas e seguir a viagem. Porque o que dava dinheiro para esses caras era ir até Calicut. Ali eles trocavam por especiarias e traziam, e aí sim a viagem valia a pena. Agora sim a gente pode analisar a música. Quem descobriu o Brasil? Não foi Gabriel. Primeira parte da música já vai trazer a ideia de que se quer dar ao estudante a voz. Isso é muito legal. Quando ela fala, professora me desculpe, mas agora eu vou falar, ela tá tirando o aluno daquele lugar passivo. Então isso nos ajuda a refletir sobre a condição passiva que o aluno vive dentro da escola, tendo que ficar sentado, ouvindo um monte de gente falando sobre um monte de matéria na cabeça dele, e poucas vezes ele pode se expressar. Nesse momento, ela já está rompendo com isso, ou seja, a música da MC Carol, não só nessa letra, mas também em outras, ela tem sempre um caráter combativo. Ela quer romper. Romper com o quê? Com paradigmas. E é aí que ela fala, esse ano, na escola, as coisas vão mudar. Se liga só. Ela deixa muito claro que ela vai desconstruir um paradigma. E que paradigma é esse? De que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Então, já começou bem. Quando ela fala, depois colonizou chamando de pau-brasil, aí tem uma confusão. Por quê? Na verdade, primeiro foram formados entrepostos comerciais que funcionaram sim baseados na extração de pau-brasil, que era trocado pelos indígenas por objetos considerados baratos para os portugueses. E esse material era utilizado no tingimento de tecido. Tá. Depois disso, só depois de 1530, é que começa um processo de colonização. Por causa de invasões de outras nações, Portugal percebe que precisava estabelecer um controle sobre o território mais eficiente. Próxima parte. Ninguém trouxe família, muito menos filho, porque já sabia que ia matar vários índios. Acho isso foda. Nessa hora, a MC Carol, ela tá denunciando uma imagem errada e que ainda é muito comum, que é a interpretação histórica do encontro pacífico entre portugueses e indígenas. Não foi dessa maneira. Isso é uma ideia que é construída a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele é um português que dá a visão dele no papel falando sobre como foi o encontro. Não quer dizer que foi assim necessariamente. Algumas tribos até tentaram o diálogo, mas logo perceberam que os portugueses estavam ali para explorar e não estavam interessados no bem-estar deles. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E outra coisa importante é que essa ideia de um encontro pacífico ela vai servir depois no período imperial como base para reforçar o que a gente chama de um mito de bom selvagem. Aqui, a partir dessa ideia de um encontro pacífico, se cria a visão de que
o índio brasileiro era um bom selvagem e que estava preparado para aceitar Deus no seu coração, como mostra até mesmo aquela pintura do Benedito Calixto, né? Os índios passivos olhando. Tem que ter muito cuidado com isso, tá legal? Então, presta atenção, beleza? Quando ela fala, trouxe muita morte, 1 milhão de índios morreu de tuberculose, isso daí é uma coisa, pá, tirada perfeita. Por quê? Ela está falando sobre as doenças. E foram as doenças as principais responsáveis por dizimar maior parte da população indígena que vivia aqui. Quando os portugueses chegaram, eles chegaram trazendo doenças como varíola, gripe, sarampo, tuberculose. E o que acontece? Acontece que o sistema imunológico das populações que viviam aqui isoladas deles não conhecia, não tinha contato com isso, então eles não tinham defesas. Então, um surto de gripe podia matar uma vila inteira, cara, podia matar uma tribo inteira. Isso daí é uma coisa que o Leandro Carnal fala bastante no livro dele, que é o conceito de guerra bacteriológica, onde essas populações não tiveram a menor possibilidade de defesa. E mais que isso, isso daí teve um uso militar. Quando os portugueses não conseguiam invadir uma tribo, o que eles faziam? Eles pegavam um cara que estava doente com varíola e eles soltavam esse cara na entrada da tribo, porque eles sabiam que as populações não iam deixar o cara morrer ali agonizando. Eles traziam para dentro e tentavam cuidar, nem que fosse para realizar posteriormente o ato da antropofagia. Mas eles pegavam, e na hora que o cara era levado para dentro da tribo, você já sabe, a doença se espalhava e todo mundo morria assim. Quando ela falando de sofrimento dos tupis guaranis, lembrei do guerreiro quilombo zumbi. Meu, nessa hora você vê o quê? Que há uma identificação. Ela identifica-se da história que ela tem por ser herdeira dos negros que foram escravizados, trazidos à força para cá, com essa história de sofrimento e resistência dos indígenas. Então, isso daí é uma coisa super legal. Olha cada reflexão que ela está trazendo. Depois ela ainda fala, Zumbi dos Palmares, vítima de uma emboscada, se não fosse a Dandara eu levava chicotada. Fala a verdade, esse momento da questão do quilombo do Palmares eu vou deixar para outra aula, só tem um erro. Zumbi é o personagem, Palmares é o quilombo. De qualquer forma, ela nesse momento ela está valorizando o quê? O reconhecer a história de sofrimento e de luta do seu povo e do povo que já vivia aqui antes da chegada dos portugueses. Ela está desconstruindo toda essa concepção que é uma visão histórica que foi importada dos europeus. Essa ideia de que o Brasil foi descoberto, isso daí é uma visão histórica imposta por europeus, vem do ponto de vista deles. Não quer dizer que a gente tenha que ver dessa maneira. Então se liga, é refletir sobre como entender a história. Para concluir, pessoal, eu acho que essa música realmente detona, é uma música muito interessante e que levanta reflexões importantíssimas sobre as invasões portuguesas. Sim, invasões, não descobertas, tá legal? E trabalha muito, mostra muito, faz a gente refletir bastante sobre a violência que marcou todo esse processo. Essa é a visão que ela vai mostrar. O Brasil não foi descoberto, foi atacado com muita violência e um monte de gente morreu. É isso que ela quer deixar claro. E fica, a mensagem é clara e direta. Um monte de gente consegue entender, é fácil de entender. Então, ela dá um banho na gente, nos historiadores, porque às vezes a gente se dedica a tentar escrever sobre o período histórico e floreia com palavras difíceis e tudo mais, e um monte de gente fica sem entender direito o que a gente está falando. Ela foi direta. Então, os fãs dela, o pessoal que ouve a MC Carol, entende fácil, entende rápido esse ponto fundamental para se refletir a história brasileira. Bem, espero que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha feito esse formato de vídeo, eu ainda estou encontrando esse formato, estou aprendendo a editar, como vocês estão vendo pelos outros vídeos. Então, se vocês têm sugestões, ideias, podem me dar, por favor, mandem para mim essas coisas. Esse feedback é fundamental para que eu entenda como me fazer mais claro para vocês. E
curta, comente, compartilhe. Tamo aí para tentar sempre trazer uma visão diferente aí sobre a história, tá legal? Um grande abraço a todos. Primeira coisa que eu vou falar é, sim, eu tô com esse óculos de Harry Potter porque esse é meu óculos reserva, pra variar, eu perdi já o meu outro óculos e aí eu vou precisar comprar um novo. A MC Carol, junto com a rapper Carol 3, 2, 1,